Graça e paz. Vamos abrir no livro do Apocalipse, capítulo 3, versos 10 até o versículo 13. Vamos ouvir com carinho e com atenção a palavra de Deus. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações nesta noite. É o meu desejo também, que Deus revele ao meu coração. O versículo 13 está dito aí o seguinte: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não só às igrejas, as 7 igrejas da Ásia, da época de João, o apóstolo, que o Espírito fala, mas a nós também, o Espírito fala pela mesma palavra. Então, se você tem ouvido, ouça. Não seja arrogante. Se renda. Ouça a palavra. Creia nela. Porque o Espírito diz a palavra de Deus, a palavra que opera, que salva. Vamos ouvir novamente o versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Nesse texto, Jesus faz uma promessa de livramento da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra, os que estão sobre a terra, os que habitam na terra. Tem uma hora. Essa hora vai chegar. A expressão os que habitam na terra é uma expressão técnica e descreve aqueles que se consideram da terra, aqueles que consideram a terra como a sua residência permanente, o seu lar, em contraste com a igreja de Cristo, que não é daqui. Salmo 17, verso 14.
Com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. É isso mesmo. Parece que os habitantes sobre a terra são esses homens mundanos cujo quinhão é desta vida, cuja porção é desta vida. São homens que buscam neste mundo a sua recompensa. Não é o caso da igreja. É gente mundana cujos interesses estão só nos lucros desta vida, nas coisas desta vida. Homens que só se preocupam com este mundo. Temos aqui um contraste entre a igreja de Cristo e os habitantes do mundo. Observe que o Senhor Jesus diz àqueles que haviam crido nele, que ele, Jesus, os guardará da hora da provação. Não é nem da provação, é da hora da provação e da hora que vem esta grande provação sobre os habitantes da terra. Isto mostra, sem nenhuma sombra de dúvida, que a igreja de Cristo não passará pela hora da aprovação que está por vir sobre todo o mundo, porque Jesus fez esta promessa. Ele diz que vai livrar da hora, desse momento. Se ele diz, podemos crer, podemos confiar. Os salvos em Cristo que estiverem vivendo no mundo nesse tempo serão guardados da hora. Preste atenção, guardados da hora da aprovação, ou seja, do período todo, de todo o período dessa aprovação. Observe que serão guardados desse período e não em meio a esse período. São guardados do momento, da hora. O significado, irmãos, mais natural dessa promessa de Jesus é que os crentes em Cristo não estarão na terra quando essa hora específica da aprovação acontecer, chegar. Esse pensamento é reforçado no versículo seguinte, em que Jesus diz: venho sem demora, venho em breve. Ele disse: eu venho. Ele fala: vou guardar da hora. Em seguida ele diz: eu venho sem demora, eu venho em breve. E ele vem para nos guardar dessa hora, para nos levar para ele. Eis que venho rapidamente. Essas palavras de Jesus, eis que venho rapidamente, sem demora, em breve, soa para mim como que se ele estivesse dizendo: a hora da provação, da tribulação vai vir sobre todo mundo.
Mas eu venho antes para remover vocês dessa hora. Isso soa como arrebatamento. O Senhor prometeu guardar o seu povo da hora da aprovação, ou da tribulação que está por vir. O Senhor guardará o seu povo não somente da aprovação, preste atenção, mas da hora da aprovação, mas até do tempo ou da hora da aprovação. O Senhor livrará a sua igreja não somente das provações da grande tribulação, mas da própria tribulação. Porque aqui está falando de algo grande, algo que este mundo ainda não experimentou até este momento. Trata-se de uma promessa de isenção de todo o período da tribulação, descrito nos capítulos 6 até o 19 do livro do Apocalipse. O que é essa grande tribulação? A Escritura, a palavra de Deus, afirma a existência de um período de tempo futuro denominado de grande tribulação e que terá uma duração de 7 anos. Isso é confirmado na profecia do livro de Daniel, capítulo 9, versos 24 até o verso 27, e também no livro do Apocalipse, onde há referências de 2 períodos de 3 anos e meio. A palavra de Deus parece indicar que a grande tribulação terá o seu início em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6 começa com a abertura dos selos. Os 4 primeiros selos são conhecidos como os cavaleiros do Apocalipse. Esses cavaleiros representam os juízos de Deus derramados sobre os habitantes da terra. Esses juízos são o começo da ira de Deus direcionada à terra, aos habitantes da terra. Talvez seja sobre esse período que Jesus se referiu como o princípio das dores. Mateus capítulo 24, verso 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. É só o princípio. Vem mais pela frente. João viu quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouviu uma das 4 criaturas que serviam a Deus em seu trono de poder, dizendo: vem, vem. A seguir, o texto relata um tropel de cavalos desembestados, com os seus cavaleiros, um atrás do outro. Apocalipse 6, verso 1 e 2. Vi
quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Vamos analisar sucintamente esses primeiros selos dos cavalos. O primeiro cavaleiro descrito por João cavalga um cavalo branco. Quem é o cavaleiro do corcel branco? Cavalo fogoso, cavalo de batalha, cavalo de corrida. Há um debate em torno desta questão, desta pergunta. Esse cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 6, é diferente e muito do cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19. O do capítulo 19, sem dúvida nenhuma, é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não há dúvida. Você pode conferir depois, lendo Apocalipse 19, do versículo 11 ao 16, que você vai ver que aquele que vem montado naquele cavalo branco é Jesus. Mas o do capítulo 6 é diferente. Não é Jesus. Eu acredito que não é Jesus. Trata-se de um imitador de Cristo. Esse cavaleiro é o anticristo, o líder mundial que virá contra Cristo e também no lugar de Cristo, contra e se passando por Cristo, enganando o mundo. Dessa forma, ele será o enganador da humanidade caída no pecado. Porque aqueles que são de Cristo, ele não tem o poder e nem a permissão para enganar. Esse ditador, o anticristo, disfarçará suas más intenções e com intrigas conquistará o poder. Um enganador que vai procurar capturar as mentes e corações de toda a humanidade. E vai ter toda uma multidão, toda uma geração de jovens, de todo mundo, todo tipo de gente, de idade, seguindo o homem, porque a mente dessas pessoas foram capturadas, e o espírito do anticristo já está capturando as mentes das pessoas e dos jovens com as coisas deste mundo, com as coisas do diabo, com as coisas do pecado. Para os seus seguidores cegos, ele parece um enviado de Deus. É assim que ele vai parecer. Mas nada, irmãos, poderá estar mais distante da realidade do que isso.
porque trata-se de alguém que subirá do abismo das profundezas de Satanás para se colocar no lugar de Cristo, contra Cristo e o seu povo no fim dos dias. Apocalipse 17, verso 8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aí diz que a besta, e tem muitos abestados, admirados com a besta. A besta, aí é o anticristo, emergirá, subirá, diz o texto, do abismo e caminha para a destruição. Viu, gente? Cuidado. Quem está admirado com isso, aí diz que ele caminha para a destruição, e você que está indo atrás está caminhando para a destruição também. Diz aí também que os habitantes, você já sabe o que significa esses habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Essa gente que não nasceu de novo, se admirarão vendo a besta que virá. Vão ficar empolgados, admirados. Ele surgirá no cenário mundial com um arco. Foi o que o texto nos mostrou, mas sem a munição do arco. Isso talvez signifique que inicialmente ele vencerá sem guerrear. Irmãos, inicialmente ele vai ser o homem dos acordos de paz. Esse líder mundial não tomou à força uma coroa. O texto diz, mas foi-lhe dada. É um negócio democrático. Apocalipse capítulo 17, versos 12 ao 14. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Diz aí, irmãos, que esses governos do tempo da besta serão nomeados para governarem juntamente com a besta. E esses governos assinarão um tratado com o monstro, entregando-lhe o poder, a força, a autoridade, para que esse monstro governe e depois governe o mundo. Em comum acordo, não é forçado não. Em comum acordo, democraticamente, vão entregar
besta, o poder e a autoridade. E juntos vão fazer guerra contra o Cordeiro que é Jesus e contra os seguidores do Cordeiro. Essa luta nós já estamos vendo, que o povo de Deus é um povo perseguido, os governos. Então, irmãos, a coisa é séria, mas aí diz que o Cordeiro vai vencê-los. O Cordeiro vai vencer essa gente, com besta e tudo. Com o Cordeiro estarão seus escolhidos, seus fiéis. O anticristo subirá ao poder como um democrata e homem da paz, mas trará o horror e terror sem precedentes. Ele promete a paz ao mundo, mas trará a guerra. Suas palavras serão de paz, mas seus atos serão de guerra. Versículos 3 e 4 de Apocalipse 6 é o segundo selo e a guerra começa. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O cavaleiro do cavalo vermelho simboliza a guerra. O sangue derramado. Diz aí que foi-lhe dado a condição de tirar a paz da terra. Aquela paz falsa que o anticristo prometeu. Deus permitiu a paz falsa, porque Deus permite até as mentiras do diabo. Mas fará também com que essa paz seja retirada. Se Deus vai tirar a paz, é porque essa paz, mesmo que falsa, havia sido estabelecida. A falsa paz do anticristo agora vai se transformar em várias guerras por todo o mundo. Então, irmãos, este mundo conhecerá a verdadeira natureza do anticristo e o seu governo de terror no mundo inteiro. Esse cavalo vermelho está ligado ao anticristo e também aos meios usados por ele para fazer a guerra. Os homens vão se matar numa carnificina sem precedentes. Quero lhe dizer, é um aviso. As coisas na terra vão piorar muito e ficarão insuportáveis.
versículos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. É isso, irmãos. Em consequências dessas guerras, daquilo que o cavaleiro do cavalo vermelho trará a este mundo, em consequências, haverá uma crise agrícola e econômica muito grave, gravíssima. O sistema econômico entrará em colapso total. Haverá escassez de comida e o custo de vida será altíssimo. Se você já está se queixando do custo de vida que estamos tendo nessa época, então a coisa vai ser terrível. E haverá fome. Fome. E não é fome em alguns lugares, não. É fome por todo mundo. A fome que se vê hoje, irmão José Rabelo, é uma fome localizada. E não é por nenhum colapso. É por causa da ruindade do ser humano. Mas nessa época, essas catástrofes se difundirão pelo mundo em grande escala e abrangência. Não se limitará apenas a uma região, mas ao mundo todo. Fome, escassez em grande escala e atingindo a todos, pobres e ricos. Haverá uma violência tal por causa de comida que você não faz ideia. Será um horror. Versos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. O nome do cavaleiro do cavalo amarelo, cadavérico, cor de cadáver. O nome dele é Morte, e o seu acompanhante é o inferno. Foi-lhe dada a autoridade para matar a quarta parte dos habitantes da terra. Nesse selo, irmãos, tem 4 coisas matando gente: a espada, as guerras que continuam desde a abertura do segundo selo, a fome, a mortandade, doenças e as feras da terra. Que feras são essas? Cachorro, onça, lobo, leão? Pode ser? Pode. Mas pode ser rato, que transmite doença. Pode ser ave. Pode ser... Que bicho foi que produziu o coronavírus? Então, está tudo aí no mesmo pacote. E tem a capacidade de matar a quarta parte da terra. Se vai matar,
Mas diz aí que tem a capacidade para matar a quarta parte da terra, que hoje, a quarta parte da terra hoje, seria cerca de 1.700.000.000 de pessoas. Tá bom ou é pouco? É pouco, porque só é o princípio das dores. A coisa continua. Tem muita coisa pela frente e piores ainda. Acerca dessa tribulação, ouça o que Jesus falou. Mateus 24, versículo 21 e 22. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Prestou atenção? Nada igual ao que Jesus falou aconteceu até este momento. Essa tribulação não aconteceu ainda. Coronavírus não é a grande tribulação, nem sequer o início dela, mas ela está sim chamando a atenção do mundo, preparando o mundo para a que virá. Está chamando a atenção para o dia do Senhor, o dia do acerto de contas. Além disso, é dito que essa grande tribulação terminará pela segunda vinda de Cristo. Mateus, capítulo 24, verso 29 e 30. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Logo em seguida, imediatamente, a tribulação daqueles dias. Notou? A tribulação daqueles dias. Então, tem uns dias aí que vai ter essa grande tribulação. Pensa no que vai acontecer agora. O sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. E haverá grande lamentação entre os sobreviventes da grande tribulação. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande fulgor. Então, irmãos, esses dias que Jesus está dizendo serão dias de tamanho sofrimento como jamais houve e depois jamais haverá. Sobre esses dias, Jesus foi categórico em afirmar: se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos,
os que recebem Jesus, tais dias serão abreviados. Mateus 24, verso 22, eu já citei. O profeta Jeremias também se referiu à grande tribulação. Jeremias 30, verso 7. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Angústia de Jacó aí é uma expressão que se refere à nação de Israel, a qual vai experimentar perseguição sem precedentes. E a igreja aí? E a igreja? A igreja, subiu, o Senhor levou. Porque Ele veio para livrar a igreja da hora da aprovação que virá sobre os habitantes da terra. Seremos arrebatados para o encontro com o Senhor. Quando é que vai acontecer o arrebatamento? Sei lá. Não tem como prever. Não tem como descobrir esse dia. Jesus falou. Mas eu sei que está perto. E a pergunta que eu faço é a seguinte: se o arrebatamento da igreja ocorresse hoje, agora, daqui um pouquinho, estaria você preparado? O que significa estar preparado? Significa nascer de novo em Cristo. Significa nascer de novo em Cristo. Como é que se nasce de novo? Crendo a sua morte em Cristo na cruz, a sua morte no corpo de Cristo. Seu velho homem foi colocado lá, morreu. Depois disso, o Pai, pelo seu Espírito, ressuscitou o seu Filho, e nós fomos ressuscitados em seu Filho, ganhamos a vida dele, fomos regenerados, nascemos de novo, e Cristo passa a viver em nós. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 13 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: não seja um escarnecedor. Não seja um escarnecedor, achando que Jesus não voltará, achando que eu estou imaginando coisas, que a volta de Jesus é uma utopia. Não, Ele vai vir mesmo. E eu estou aqui hoje para dizer: Jesus vai voltar. 2 Pedro 3,14. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Pedro está falando da vinda do Senhor. Você pode ler depois o contexto, os versos anteriores ao que foi lido depois. A recomendação do apóstolo Pedro é esta: amados, vocês que estão aguardando o Senhor, procurai que dele sejam achados imaculados, irrepreensíveis, em paz. Imaculado.
O que é isto? Imaculado significa incontaminado, livre de contaminação, livre de pecado, irmãos. Irrepreensível significa inculpável, alguém em quem não se pode achar culpa, achar pecado, culpa em relação ao pecado, porque foi tudo tratado na cruz, em paz. Palavra gostosa, só de falar, paz, imagine experimentar. Paz é resultado da nossa morte com Cristo na cruz e da sua presença viva no nosso interior, porque Ele é a nossa paz. Então, irmão José Rabelo, só tem uma chance de Jesus achar você assim. Uma chance. Se Jesus for a sua vida. Se Ele for a sua vida. Mas não é essa a ideia do Evangelho? Não é essa a ideia do Evangelho? Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E Paulo ainda falou depois, Cristo em vocês é a esperança. Quando Cristo, Paulo continua, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele. Para que isto seja a nossa experiência e realidade, temos que crer na palavra de Deus que afirma a nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo e a vida dele operando em nós. Esse é o tipo de pessoa que devemos ser. E é para esse tipo de pessoa que Jesus voltará. Que Deus seja propício a nós. Amém?